Começou no blá blá blá, todas as redes do Metrópolis, no X, no YouTube, no Spotify. Tá valendo. Tá com visto aí para os Estados Unidos em dia, Ricardo Noblar? Rapaz, não, pior que não. Meu passaporte está sem validade, já era para ter trocado, perdeu a validade. Segundo, como ele perdeu a validade, eu visto para os Estados Unidos e já acabou há um tempão. Mas eu te confesso que eu não estou com planos de ir nos Estados Unidos nem tão cedo. Pelo menos Não, até acabar o eu não tenho o menor interesse de pôr os pés turismo. por lá, Até porque pelo Trump tá menos complicando até, a vida, né? peraí, não, pelo menos até o fim do governo Trump. Não me interessa, eu não tenho nenhum negócio lá, não sei o quê. Eu posso muito bem, já fui várias vezes no passado, posso esperar que os Estados Unidos troquem de presidente, que venha alguém pelo menos mais palatável, pelo menos Exato. menos ditatorial, com vocação de ditador como o do Trump. E é o que você está vendo aí hoje. É o que você está vendo Caramba, o aí Trump hoje. agora foi para Mais uma. cima do visto da embaixadora do Brasil nos Estados Unidos. Se nem ela tem visto, imagina a gente. Agora foi revogado o visto da embaixadora do Brasil Pois nos é, Estados Unidos. Dona Maria Luísa Ribeiro Viotti é a nossa embaixadora lá, já acho que desde o começo do governo Lula, ou do meio do governo Lula para cá. E aí, hoje, o Departamento de Estado, ou seja, o seu Marcos Rubio, filho de cubanos, que aspira o lugar do Trump, porque o Trump não poderá mais, pelo menos pela lei dos Estados Unidos, e é o que basta, não poderá mais se candidatar a um novo mandato de presidente, porque ele já foi presidente pela segunda vez, lá não pode ter um terceiro mandato, como aqui também não pode. Então, o que é que fez o seu Marcos Rubio, que detesta o governo brasileiro, este governo brasileiro, que é um apoiador escancarado da família Bolsonaro e que cria todo tipo de problema e criará que possa passar pela imaginação dele com a pretensão de prejudicar o governo brasileiro, o governo do Lula, com a pretensão de impedir uma eventual vitória do Lula para um quarto mandato. O que é que fez seu Marcos Rubio? Aquele que recepcionou lá o Flávio Bolsonaro, que é carne e unha com seu Eduardo Bolsonaro, o fugitivo. O que é que ele fez? Ele simplesmente mandou revogar o visto da embaixadora do Brasil em Washington. E achando que estava fazendo uma concessão, olha, está revogado o visto, em tese deveria ir embora, mas nós somos bonzinhos, vamos permitir que ela continue aqui, mesmo sem visto, por se tratar de uma diplomata. Sim, mas por que revogar o visto da embaixadora do Brasil? Isso nunca aconteceu em 200 anos de relações diplomáticas Brasil-Estados Unidos. Isso nunca aconteceu e nada de parecido com isso. E por quê? O que foi que ela fez? Qual foi a lei que ela desrespeitou? Não, não é por isso. É porque os Estados Unidos estão se preparando, veja, se preparando para indicar ao governo brasileiro o seu novo embaixador aqui no Brasil, que será o senhor Daniel Pérez, se eu não me engano. O nome dele é esse mesmo? Deixa eu ver aqui. Daniel, né? Daniel, É. Daniel Pérez. Sim, está se preparando por quê? Não, está se preparando. Estava vaga a embaixada dos Estados Unidos no Brasil, será preenchida muito bem. E aí? Bom, daí o seu Daniel Pérez tem que passar por um rito nos Estados Unidos, como também acontece com os embaixadores brasileiros que vão lá para fora, ou seja, o nome é escolhido, já foi escolhido, será o seu Daniel Pérez. O nome será submetido ao Senado. Já foi à Comissão de Relações Exteriores do Senado americano. Sim,
Então já está resolvido? Não, não está. Porque tem que ser aprovado em plenário do Senado americano. O nome foi aprovado na Comissão de Relações Exteriores, mas precisa ser aprovado no Senado. Enquanto não for aprovado no Senado, ele não poderá vir para o Brasil assumir uma embaixada. E também faz parte do rito o nome dele, uma vez aprovado pelo Senado americano, coisa que ainda não foi, foi por uma comissão, mas no plenário não. Aí sim o governo americano comunica ao governo brasileiro: olha, estamos indicando fulano de tal. O governo brasileiro tem um tempo para examinar o currículo do novo embaixador e para dar o que se chama de agreement. É aceitação, tá certo, legal, não tem problema. É muito, é muito difícil um país rejeitar uma pessoa indicada por um outro país para ser o embaixador. Não haveria por que fazer uma indicação, quer dizer, o Brasil rejeitar. Então, esse processo não está concluído ainda lá. E aí, para retaliar o governo brasileiro, que não tem que ser retaliado, porque ele está esperando que chegue o comunicado depois que o plenário do Senado americano aprove. E o Senado americano, o plenário, não aprovou. Estou repetindo isso para ficar na cabeça das pessoas e entenderem. Não, vamos revogar aqui o visto da embaixadora do Brasil. Isso é um Aqui, ato de pura hostilidade. o que eles estão achando ruim é que aqui o rito seria assim que eles tivessem o nome, eles mandassem aqui para o Brasil para a gente avaliar, ver se não tem nenhum crime que o cara cometeu, se o cara nunca atacou o Brasil, para aí sim, depois do Brasil dar um aval, eles indicarem. Só que eles fizeram isso, eles indicaram e pronto. E aí ficou esse impasse. E o governo está enrolando do Brasil por isso também. Porque eles não Mas seguiram o rito, esse querem é um enfiar a goela falso. abaixo esse Daniel e pronto. É isso que está rolando também. Não, não, tudo que eles querem agora, criando este caso absolutamente maluco de você, antes de aprovar o nome do seu embaixador no outro país, no Congresso, como manda a lei, você já quer que ele seja aceito de qualquer jeito pelo país onde você está mandando. Isso é hostilidade, isso é arrogância, isso é prepotência, isso é a cara do governo Trump, que acha e que se comporta como um imperador do mundo. Ele não foi capaz, no ano passado, em março ou maio do ano passado, de mandar uma carta para Lula dizendo que era preciso parar imediatamente com o julgamento de Bolsonaro, que estava sendo vítima de uma perseguição política. Onde é que cabe a um presidente da República de outro país interferir nos assuntos internos de outro país? E nesses termos, com esse descabido descabida forma de manifestação. Não, olha, presidente Lula, é para parar com esse julgamento. Como? O presidente Lula não manda no Supremo Tribunal Federal. Isso aqui não é uma ditadura, isso é uma democracia. Uma democracia se baseia numa harmonia e no entendimento entre três poderes, os três poderes. É por isso que fala Praça dos Três Poderes. Praça dos Três Poderes é onde tem a sede, as sedes do Executivo, que é o Palácio do Planalto, do Legislativo, que é o Congresso, e do Judiciário, que é o prédio do Supremo, que é a mais alta corte de justiça do país. Isso é uma democracia. E isso nós respeitamos e queremos preservar. Então, um sujeito como esse Trump, que aí de repente resolve fazer a guerra com o Irã, sem mais nem menos, a propósito de qualquer coisa, não. Diz aí que é porque eles estão construindo aí a bomba atômica.
Não, eu quero agora a Groenlândia para os Estados Unidos. Não, eu quero o Canadá, eu quero anexar o Canadá. Não, eu vou lá na Venezuela, que eu não gosto daquele regime do senhor Nicolás Maduro, e, e bombardeio os barcos que saem de lá carregados de droga para os Estados Unidos. Não, agora eu vou na Venezuela prender o presidente da Venezuela e trazer para os Estados Unidos para processá-lo aqui. Onde é que já se viu uma coisa dessa? Respeitado, o desrespeito à soberania de outro país. Já se viu isso muito no mundo. Os próprios Estados Unidos já interviram mais de 72 vezes em questões de intervenção militar que eu estou falando. Não é verbal, não. Não é pressão, não. Não é tarifaço, não. É intervenção militar. Pelo menos 72 intervenções militares. Mas isso foi no passado. Foi no passado. E o senhor Trump está querendo ressuscitar essa política do passado. E mais ainda, na América do Sul, na América Latina, que eles sempre consideraram, os presidentes americanos sempre consideraram, mas nem todos por conta disso promoveram atos hostis desse tipo, todos sempre consideraram o quintal dos Estados Unidos é quintal. Nesse quintal, ao ver do Trump, já tem lá os aliados dele, os atuais. É o Lembra que Javier tinha um Milei, presidente militar? da Argentina. Lembra que Agora tinha, vamos só. Hein? Diga, lembra que Lua. tinha uma história de um assessor, de um conselheiro militar, acho que era do Nixon, que comparava o Brasil a uma coxinha de galinha. Ele falava: o Brasil, vocês podem ver no mapa, o formato do país lembra uma coxinha de galinha. Assim como uma coxinha de galinha, a gente tem que comer e arrancar e tirar o que tem dali. Ele fazia essa analogia, porque realmente a América do Sul era o quintal e o Brasil, como parte do quintal, Rapaz, sempre o foi viram presidente, como um lugar para explorar mesmo. o presidente que os republicanos, que é o partido do senhor Trump, tanto admiram, lembram até hoje, considera um dos seus maiores presidentes, que é o Ronald Reagan, que já morreu, era um ator. Era um ator. Depois ele vira, se eu não me engano, governador da Califórnia. Aí depois ele vira presidente dos Estados Unidos. O senhor Reagan veio ao Brasil. Eu vi isso de perto. Quando eu cheguei aqui em 1982 em Brasília. Eu não me lembro Pois é. exatamente o ano que ele chegou, mas foi logo por Ele ali chamou de que ele Bolívia, é veio. isso? Ele veio para uma visita oficial ao Brasil. Foi recebido pelo general João Batista de Oliveira Figueiredo, o nosso último ditador do ciclo da ditadura de 64. Os dois pousaram, cada um montado num cavalo, porque tanto o Reagan quanto o Figueiredo adoravam cavalos. Figueiredo é até autor de uma famosa frase que ele disse: eu prefiro cheiro de cavalo a cheiro de polvo. Ele disse isso, nosso último ditador. Mas muito bem. E aí no jantar no Itamaraty? Eu estava aqui na sucursal do Jornal do Brasil. No jantar no Itamaraty, o senhor Reagan vai fazer a saudação ao presidente Figueiredo. E se refere, e ao invés de falar o presidente do Brasil, ele diz o presidente da Bolívia. Ele nem sabia nem direito onde estava, entendeu? E agora, o senhor Reagan também, quantas vezes, o senhor Reagan, o senhor Trump, quantas vezes o Trump também não fica trocando nomes de lugares, nomes de pessoas? Um dia desse ele teve numa reunião da OTAN, que são as forças aliadas que cuidam da segurança da Europa, teve lá e se referiu à República de não sei o que do Japão. Não tem república no Japão, aquilo ali é uma monarquia. Aí misturou o Japão com não sei o que, com a Índia, sei lá o que. Enfim. E aí, veja, vamos colocar o vídeo do provável futuro.
embaixador dos Estados Unidos no Brasil, caso seu nome seja aprovado no plenário do Senado americano, e caso o Brasil conceda o ok, concorde com essa indicação. Isso vale para o Brasil e vale para os Estados Unidos. O Brasil indica o embaixador nosso lá em Washington. Isso tem que passar Não, pelo governo americano. mas, Lógico, é mas assim em o todo certo canto. é você, antes de indicar, consultar o país. Eles não Mas consultaram o ele, Brasil. pois é, não consultaram, não consultaram. Mandaram o nome direto lá para o Senado, mas o Vai que o Senado cara ainda não já. aprovou. Vai que o cara é um hater do Brasil, já atacou o país, vai que é um criminoso. Não, O certo é consultar para aparentemente que o não. país investigue. Eles não fizeram Pelo, isso. eu sei, mas isso não impede do Brasil, sabendo que ele se prepara para indicar esse cara, que o Brasil comece a. Quem é esse cara? Claro que o Itamaraty já sabe quem é esse cara. E até onde eu sei, não há nenhuma contraindicação do Ministério de Relações Exteriores nosso a esse nome. Uhum, Não. Inclusive, ao ser interrogado em audiência na Comissão de Relações Exteriores do Senado americano, o Daniel Pérez reconheceu: olha, temos superávit comercial com o Brasil, que era uma das coisas que o governo Trump dizia que era o contrário. Eles tinham déficit com o Brasil. Mentira! Tem superávit. A gente compra mais dos Estados Unidos do que ele compra da gente. Vamos ver aqui o que é que esse futuro provável embaixador dos Estados Unidos no Brasil disse nesse rápido interrogatório da Comissão de Relações Exteriores do Senado americano. Mr. Esse é Perez, um do we have a senador. trade surplus or a trade deficit with Brazil? We have a trade surplus, sir. A massive trade surplus, correct? Yes, Senator. We sell a lot more to Brazil than they sell to us. Yesterday, we put a 25% tariff on Brazil, and they say they're going to reciprocate against us. If they reciprocate at 25%, who loses more, the U.S. or Brazil? Thank you for the question, Senator. Obviously, this is a new tariff that was implemented yesterday at some point overnight while I was asleep. Yeah. I did read the articles this morning. And you've had nothing to do with it. And USTR has made their decisions. I will learn more about it over the next several weeks. Okay, well, let me I'm just. sure. I'm just going to say mathematically. If we have a trade surplus with Brazil, that means we're selling more to them than they're selling to us. If we put a 25% tariff on them and then they put an equal tariff on us, it's the United States that has the most to lose. So we'll not only see inflation go up on products coming from Brazil, but the tariff put on U.S. manufacturers because we sell more to Brazil than others is going to hurt our own businesses more than Brazil's businesses will. meio óbvio, né? Os caras estão vendendo mais, então eles vão ter uma redução maior. De 25% atinge mais eles, porque é mais dinheiro que eles perdem, já que eles têm mais dinheiro ganhando, a taxa de Pois imposto é, de 25% esse, faz com que eles percam mais. Isso é uma matemática que até eu, que sou uma porcaria em matemática, entendo. E ele ainda tentou dar uma de migué. Não sei, vou ter que me inteirar. Não, isso é lógico. esse senador que fez essa pergunta ao aparentemente futuro embaixador dos Estados Unidos no Brasil é o do Partido Democrata. Os republicanos não. Os republicanos obedecem às ordens do Trump. Mas é um democrata. Ele fez essa pergunta e está aí essa situação. Agora, o que é que tem por trás disso? Eu pensei que só não houvesse vida, inteligência, nessa campanha do Flávio Bolsonaro para presidente. Porque eu nunca vi tantos erros um atrás do outro. Eu exagero quando eu digo, eu só pensei que não